Olá aí, meu povo, boa noite! Estamos aqui de novo nessa quinta-feira de novembro, exatamente no dia 16 de novembro de 2017, para mais uma live. 3 coisas que o departamento de venda precisa fazer e não pode deixar de fazer. E eu quero começar, antes de saudar todos que vão chegar, avisando que no dia 30 de novembro agora, eu quero fazer uma live, eu vou chamar de live aula. Eu vou oferecer no dia 30 de novembro agora, às 8h30, às 20 horas e 30 minutos, uma aula sobre processo de venda. A gente vai fazer aqui entre 30 e 40 minutos a descrição de um processo de venda para você poder utilizar em vendas consultivas ou para você poder transformar as vendas transacionais em vendas consultivas. Então a gente vai fazer um apanhadão e vamos mostrar aqui todas as etapas de um processo de venda, por que fazer elas, como fazer elas, quais técnicas usar para cada uma dessas etapas, para você ficar craque em processo de venda e conseguir vender muito mais. Então marca aí na tua agenda, dia 30 de novembro, a live sobre processo de venda. A gente vai fazer, na verdade, uma aula sobre processo de venda, mostrando todas as etapas. Você não pode perder. Dia 30 de novembro, às 20 horas e 30 minutos. Tá legal? Hoje a gente vai falar sobre 3 coisas que todo departamento comercial precisa fazer. E eu quero muito que vocês aproveitem esse tema de hoje, porque nessas minhas andanças, nos meus trabalhos, nesses mais de 25 anos trabalhando na área comercial, eu ainda percebo que esse é o maior desafio. O maior problema hoje nas empresas, no departamento comercial, são resolver, ou seja, executar essas 3 coisas. As áreas comerciais não fazem essas 3 coisas que eu vou falar aqui para vocês hoje. E aí a área comercial fica totalmente capenga, não faz o menor sentido ter uma área comercial se ela não realizar essas 3 coisas que eu vou falar hoje, tá bom? E aí vocês vão entender claramente por que no dia 30 eu vou trazer aqui uma aula sobre processo de venda. A gente vai mesmo falar durante 40 minutos sobre a construção de um processo de venda com todas as etapas. A gente mostrando todas as etapas, legal? Então, quem por favor já chegou, dá um toque aí, dá uma curtida, se puder compartilhe, se quiser colocar perguntas, fique inteiramente à vontade, eu vou procurar responder na medida do possível, na medida dos meus conhecimentos, mas a gente está aqui para compartilhar esses conhecimentos aí que a gente teve ao longo da jornada. Isso, dá uma curtidinha aí, dá um likezinho para a gente poder ficar mais motivado, a gente ficar mais inspirado a falar. Seguinte, galera, as 3 coisas que uma área comercial precisa fazer, não pode deixar de fazer, e eu vou organizar isso para apresentar para vocês, justamente de acordo com a grandeza de cada um. A primeira dela é o que eu chamo de diretrizes. Uma área comercial tem que definir diariamente sua diretriz. O que é a diretriz? A diretriz é o que a área comercial vai produzir hoje. Qual é nosso objetivo de produção do dia de hoje? Como a gente fala muito aqui sobre processos de venda consultiva ou de venda consultiva, a gente já sabe, muitos de vocês já sabem que uma área de venda consultiva, ela não vende todos os dias, ela não consegue todo dia concluir vendas, fechar vendas, mas ela tem todo dia atividades comerciais para fazer. Todo dia ela tem alguma atividade comercial que ela precisa fazer. O ideal é que o chefe de venda, o líder, o empresário, o principal executivo ali de vendas dentro dessa empresa, dentro dessa organização, defina com seu time em todos os dias pela manhã, como primeiro horário, como primeira atividade, qual é a diretriz comercial do dia. O que a gente vai fazer para poder caminhar em direção a vender um produto?
Como eu estava dizendo, nem todo dia tem venda em algumas empresas, mas todo dia precisa ter atividade comercial. Então, imagine que na sua equipe trabalham 2 pessoas, ou você e mais uma pessoa, ou no seu time trabalha 10 pessoas. Você precisa saber qual é a atividade comercial, quais serão as atividades comerciais de todas essas pessoas para aquele dia. Para quem que ele vai ligar, para quem que ele vai dar o retorno, quem que ele vai apresentar a proposta, com quem que ele está negociando, quer dizer, ele já tem uma objeção, ele vai negociar para contornar essa objeção, quem são os clientes que ele vai prospectar, os potenciais clientes que ele vai prospectar. Então, todos os dias você tem que saber o que cada integrante da tua equipe, cada integrante do teu time vai ter de diretriz, as coisas que eles vão fazer hoje, quais as coisas que você vai fazer hoje. Por que isso aí? Porque muitas áreas comerciais começam sem ter o que fazer e acabam sem fazer nada o dia. Isso é a coisa mais comum que tem. A área comercial começa o dia, 3 vendedores, 3 consultores de venda, ninguém tem a diretriz do que ia fazer hoje, acaba o dia, você pergunta, e aí, que atividade comercial você teve hoje? Hoje eu fiquei respondendo e-mail, hoje eu atendi alguns telefonemas, mas você não tinha diretriz que levasse você para um fechamento, que levasse você para um fechamento de venda. Então, essa aí foi o primeiro toque, tá? O primeiro toque. A área comercial começa todos os dias com uma diretriz de atividade comercial. Cada integrante precisa saber claramente o que vai fazer. Legal? Pois bem, a segunda coisa importantíssima que toda área comercial tem que fazer são as reuniões semanais de resultados. As reuniões com todos os integrantes da equipe juntos, na mesma sala virtual ou no mesmo ambiente físico, para poder fazer duas coisas. Primeiro, avaliar os resultados atingidos até aquele momento. Quais são os resultados contra a minha meta que eu tenho até agora? E segundo, o que eu tenho que fazer para poder atingir minha meta? Ou seja, eu vou continuar fazendo o que eu estava fazendo porque eu estou com a tendência de atingir o meu resultado, ou eu tenho que pensar em novas estratégias, em novas atitudes, em novas ações para poder buscar a minha meta, porque se eu continuar tendo o resultado que eu tinha, se eu continuar tendo o desempenho que eu vim tendo até aqui, eu não vou conseguir chegar no meu objetivo até lá. Por que isso tem que acontecer? Katsu, eu vejo a maioria das empresas, ou muitas empresas, muitas organizações, pequenas, médias e grandes, que não acompanham a meta, que não tem um acompanhamento de resultado. E aí, o resultado é aferido, ele é medido depois que o mês acaba. Depois que o mês acaba, meu caro e minha cara, não tem mais o que fazer, o mês acabou, você não vai conseguir fazer mais nada. Então, você tem que fazer esse acompanhamento semanal e já sair dessa reunião com as ações, com as atitudes que terão que ser tomadas para que eu busque o meu resultado, ou em algumas vezes até as atitudes que eu tenho que manter para poder atingir o meu resultado. Legal? Então, a segunda coisa é reunião mensal com todos os integrantes da equipe para medir resultados. Quais os resultados que eu tenho até aqui e o que eu tenho que fazer para poder buscar os resultados que eu determinei para aquele mês, tá? Lembrando que as organizações modernas já não possuem somente meta financeira. Meta financeira, como eu gosto de brincar com alguns colegas, é do tempo do onça. As operações comerciais não trabalham somente com meta financeira. Então tem meta de prospecção, tem meta de proposta, tem meta de conversão, tem um monte de outras metas, cobertura, positivação, ticket médio, desconto, uma série de outras metas que você precisa ter e conversar com a tua equipe sempre. E aí, nessas conversas semanais, esses desempenhos que você vai avaliar. A Fernanda está colocando aqui um boa noite, não tenho reuniões diárias, mas acompanho minha meta diariamente. Legal. Acompanhar a meta diariamente, normalmente eu aconselho que a gente tenha um sistema de divulgação de meta. Se você tem mais de uma pessoa na tua equipe comercial, Fernanda, é legal que todos acompanhem a tendência de meta um dos outros.
Mas só recapitulando, porque essa informação, esse detalhe é importante para você, tá? Começa teu dia com a diretriz comercial. O que você vai fazer hoje, tá? Eu sei que parece ser Caxias demais, mas é isso mesmo. Chega lá de manhã e marca no papel quais são as atividades voltadas para a venda que eu vou fazer hoje. Quais as atitudes que eu vou ter para caminhar para uma venda hoje. Então, o cliente que eu vou contatar, o follow-up que eu vou fazer, o cliente que eu vou prospectar, a proposta que eu vou verificar se já tem resposta. Isso você começa todos os dias, você começa todo dia com essa questão e você começa todos os dias priorizando isso. A primeira coisa que você tem que fazer é a atividade comercial, é o que vai levar você para uma venda, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso agora e fazer um ensaio aqui, um questionamento para vocês verem como isso é engraçado, tá? O Wallace também passou por aqui. Boa noite, Wallace, seja muito bem-vindo. O Wallace mora aqui do lado. A Juliana está falando funil e farol. Micromap agradece essa ferramenta que você, papapá, a Juliana da Micromap, ou o Vinícius, deve ser a Juliana e o Vinícius. O Vinícius é o chefe de venda lá da Micromap. Farol e funil, a gente tem a Micromap como um dos nossos clientes e a Micromap utiliza a ferramenta de acompanhamento de resultados através de funil. É justamente isso que a gente está falando aqui hoje, Vinícius. Foi muito legal você estar passando, porque é justamente isso que a gente está dizendo, não é? Ter a diretriz do dia, ter a reunião semanal e depois eu vou falar da reunião mensal, que é a reunião que a gente fecha o resultado do mês e determina o novo objetivo. Eu quero compartilhar aí, e a Fernanda está aqui com a gente, agradecendo aí os comentários que eu fiz. A Natália está aí também, provavelmente seja a Natália da Micromap também. Boa noite, Natália, seja muito bem-vinda. Eu sempre digo, as fotos estão sempre pequenininhas ali, não dá pra ver. Se eu falei errado, Natália, coloca aí que eu corrijo com o maior prazer, tá? Fernanda, é o seguinte, ó. Eu costumo dizer que dentro de uma área comercial a gente faz 4 coisas. A gente resolve problema, a gente trata das tarefas que a gente tem dentro da área comercial e a gente faz prospecção de cliente e follow-up, que é o acompanhamento. O follow-up é o acompanhamento dos negócios que estão ali dentro da área comercial e não foram concretizados. Então a gente tem 4 coisas: problemas, tarefas, vendas, efetivar vendas e follow-up, que é o acompanhamento das vendas que estão aí para serem feitas, tá? E dentro de vendas aqui eu disse a famosa prospecção, a prospecção que é tudo. Olha aí a Elisandra também da Ouro e Ponto. Oi, Elisandra, boa noite, seja muito bem-vinda. E aí é o seguinte, uma empresa, quando eu chego nela, a maioria das vezes ela está invertido com isso aqui. Ela está gastando um tempão com problema e tarefa e gastando um tempinho com prospecção e follow-up, entendeu? E as empresas precisam priorizar isso aqui, prospecção e follow-up. A maior parte do tempo ela tem que estar ou prospectando o cliente ou acompanhando negócios e não fazendo tarefas ou resolvendo problemas. A área comercial, ela tem como essência buscar venda. É isso que ela está lá para fazer, ela não está ali para ficar resolvendo problema. Imagine só uma área comercial que fica 80% do tempo cuidando de problema e fazendo tarefinhas. Pô, a área comercial tem que ficar 80% do tempo prospectando e acompanhando os negócios que estão na base. Entendeu, Fernanda? Porque é tão importante a gente ter a diretriz diária, a gente começar o dia sabendo ou determinando para todas as pessoas da equipe o que cada uma tem que fazer. Tá? Quais são as atitudes que vão levar elas ou que podem levar elas para uma venda, tá? Espero que essa dica aí você guarde, que essa daí é campeã, tá? Onde eu entro eu faço isso, e onde eu entro eu faço isso e eu tenho resultados sendo melhorados. Quando a gente começa a determinar diretriz diária de atividade comercial, os resultados melhoram, tá? A terceira coisa que toda área comercial tem que fazer, e pelo amor de Deus, pessoal, é inaceitável que uma área comercial de qualquer empresa pequena, grandona, enorme, com 3 vendedores, com 20 vendedores, não tenha reuniões mensais, virtualmente,
presencialmente, se for possível, por telefone, precisa ter reunião mensal para avaliação de resultados. Tem uma série de coisas que é importante na reunião mensal. Primeiro, um alinhamento de estratégia. O que a gente está querendo fazer, ou o que a gente tentou fazer nesse mês e não conseguiu, por que não conseguiu, quem conseguiu fazer, quem não conseguiu, quais foram as dificuldades que encontraram, quem conseguiu fazer, compartilha aqui as melhores práticas. A reunião mensal é uma reunião que a gente vai avaliar o resultado de cada vendedor, tá? Isso feito sempre em conjunto, é uma reunião sempre feita em conjunto, que, entre outras coisas, a gente quer mostrar o resultado de quem está indo bem e mostrar também que quem está indo mal pode recuperar o seu resultado porque tem pessoas indo bem dentro da operação. Então, é uma reunião para reconhecer, é uma reunião para empoderar, é uma reunião para gerar pertencimento, mas também é uma reunião muitas vezes para constranger, para dizer para aquele vendedor, ó, você está dentro do nosso time, mas você não está nos ajudando. E tem vendedores que estão dentro do nosso time e estão nos ajudando, tá? Ele está conseguindo fazer os resultados que a gente espera. E essa reunião mensal também a gente utiliza para divulgar as metas do próximo período, do próximo mês, ou da forma que você mede a meta aí na tua empresa. E aí não é uma chamada para divulgar a meta, né? Essa reunião é a reunião que a gente defende a meta. Eu apresento a meta para o meu time de venda, mas eu defendo a meta também. Eu digo por que a meta é aquilo lá. Porque uma meta, como vocês bem sabem, se não sabem, quem está vindo aí, que está chegando agora ou perdeu as lives anteriores, eu sempre digo, né? Uma meta deve ser construída a partir dos históricos, do potencial e da necessidade. Então, a gente vai dizer lá para a nossa equipe de venda, para cada indivíduo, por que a meta dele é daquele jeito, baseadas nos históricos que ele tem ou que vendedores como ele tiveram. Eu preciso dizer por que a meta dele é daquele jeito, baseado no potencial. O potencial dele, o potencial do mercado, ou o potencial da própria empresa que está fazendo uma campanha de venda ou fazendo uma campanha publicitária, e isso vai fazer com que as vendas melhores. E o último item para determinação da meta, a necessidade. A necessidade é porque muitas vezes a meta que você constrói não é o mínimo que a empresa pode vender. E aí você tem que utilizar a meta necessidade. O Wallace está colocando um comentário aqui, o correto seria criar a meta mensal ou uma meta semanal. E qual a melhor forma de incentivar a equipe? Eu gosto muito de trabalhar com a meta mensal e com acompanhamento da meta diária, e para negócios que têm oscilação entre uma semana e outra é importantíssimo você ter a meta semanal. Porque se você vende mais na primeira semana, não adianta você ter uma meta mensal e dividir a meta por 4 semanas. Você tem que ter uma meta mensal e colocar para a equipe, que a meta da primeira semana é maior, porque é a melhor semana de venda da tua equipe. Então, existem muitos negócios que têm essa sazonalidade, que entre as semanas do mês eles têm semanas melhores. Mas tem também vários negócios que não tem isso, que os negócios, as vendas são lineares durante o mês, né? Toda semana é igual, não tem nenhuma sazonalidade. Quando tem, é legal ter a meta semanal. Para incentivar, o Wallace perguntou, para incentivar a equipe é assim. Primeiro, a divulgação, deixa eu parar um pouquinho aqui, que tem uma pergunta da Fernanda, ou um comentário da Fernanda, e eu quero responder. Para incentivar a divulgação e os incentivos de venda, tá? Então, se você, por exemplo, tem uma equipe que tem uma meta mensal, mas que quando a gente divide ela por semana, ou quando a gente precisa dividir ela por semana, ela tem uma semana que a meta vai ser maior, então, faz um incentivo de venda para a primeira semana. Todos os vendedores que conseguirem atingir a meta daquela semana vão ter uma premiação. Podem ter um incentivo, um incremento na comissão, pode ser um prêmio em grana, pode ser um brinde, pode ser um vale-compra, um vale-cinema. Tem tanta coisa que você pode fazer com incentivo de venda para uma semana, não é? E se essa semana é importante para você, você não pode deixar de utilizar, tá? A Fernanda colocou, isso tem que ser muito treinado. Aos gestores,
para que essas reuniões sejam positivas e não desgastantes. Gestores que têm novidade diária para nos ajudar, se não acaba tendo resultado, é isso aí. A Fernanda sintetizou aqui e não apareceu toda resultados contrários, né? Legal. Ela mesma pediu desculpa, resultados contrários. Boa noite, Tutu. A Valdirene Calixto está aí com a gente. Boa noite, Tutu. Seja muito bem-vinda, viu? Então, é o seguinte, Fernanda. As reuniões, tanto de diretriz, quanto a reunião semanal de resultado, quanto a reunião mensal de avaliação do resultado do mês e determinação de meta, tem que ser reuniões positivas. Reuniões negativas a gente chama de vespertinas, são as reuniões do final do dia. Então, o gestor ele tem que entender, é para dar paulada, que de vez em quando a gente precisa dar umas pancadas, né? Dá no final do dia, promove uma reunião no final do dia. A reunião da manhã é uma reunião positiva, é uma reunião para convocar o time para vestir a camisa e buscar o resultado. Ah, mas meu time não está cumprindo determinadas coisas. Começa a promover reunião vespertina. Essa reunião vespertina pode ser uma reunião mais de choque, de cobrança, de questionamento, mas no outro dia você volta de novo para uma reunião positiva. Como eu gosto de falar, uma reunião propositiva, uma reunião que vai propor coisas que a gente vai fazer, tá? Não adianta fazer reunião de manhã para dar pancada. Você falou muito bem quando você utilizou a expressão treinamento. O líder tem que se policiar. Não adianta ele fazer reunião de manhã pedindo ajuda, dizendo que você não faz, que é aquilo, que é isso, reclamando. Reunião de reclamação. Você vai botar a equipe para baixo logo de manhã cedo, meu. Então de manhã é reuniões propositivas, reuniões com clima bom. É o que a gente vai buscar, o que a gente vai fazer para acontecer. Se tua equipe está precisando de um apertão, dá esse apertão no final do dia. Faz a reunião no final do dia, o que a gente chama de vespertina, e aí lá você faz essas cobranças, tá bom? Então, galerinha, a gente falou aqui das 3 coisas, tomara que tenha ajudado aí você, tá, Fernanda? Das 3 coisas que toda área comercial tem que fazer. Diretriz diária, qual atividade comercial a gente vai ter hoje? Reunião semanal, avaliar os resultados até aqui desse período e entender o que precisa ser feito para a gente poder atingir o resultado daquele período, daquele mês, né? Que atitudes a gente vai ter para atingir os resultados daquele mês. E a terceira, a reunião mensal, que é a reunião para avaliação do resultado do mês e propor a meta do novo mês ou do novo período. Então, se vocês conseguirem fazer essas 3 coisas, eu vou falar um negócio, metade do caminho está andado. Metade do caminho está andado, tá? A Elisânia está falando aqui, Eli, você é 10. Hoje está falando para mim. Hoje está falando para mim. Ela deve estar fazendo alguma analogia a coisas que eu já disse para ela aqui que tem a ver com isso daí. Então, se você conseguir fazer essas 3 coisas, acredite. Se trabalha na tua área comercial 3 pessoas, se você consegue todo dia fazer uma reunião para a diretriz. Toda semana você consegue pegar 40 minutos, 1 hora para a reunião da semana. E todo início de mês você faz uma reunião para divulgar a meta e dizer por que aquela meta. Metade do caminho está andado. O Wallace está colocando aqui. Essas dicas são demais. Top, valeu, Wallace. Isso aí. O Eduardo também dizendo aqui que foi sensacional. Então, essas 3 coisas... 50% do caminho está andado, tá? Não esqueçam que dia 30 de novembro, 20 horas e 30 minutos, nós vamos ter uma live aula aqui, uma aula live. Eu vou mostrar para vocês um processo de venda que eu utilizo nos meus negócios, que eu treino as empresas que eu presto consultoria, não com detalhamento do treinamento. Um desses treinamentos demora 8 horas, 9 horas, mas a gente vai sintetizar aqui numa aula rápida, em 40 minutos, um processo de venda que envolve técnica, que envolve dicas, que envolve criação de perguntas. E você que provavelmente, ou que nunca tenha visto, pode até ter visto, um processo de venda sendo construído, quais as etapas que um vendedor tem que seguir na hora que no momento que está de frente para um cliente. No dia 30 de novembro a gente vai mostrar isso aqui. Dia 30 de novembro, às 20h30,
uma aula live aqui comigo falando sobre processo de venda. A gente vai destrinchar o processo de venda. Vamos falar sobre todas as etapas, porque elas têm que ser seguidas, como seguir elas, quais as técnicas usar, vai ser muito bacana. Eu já preparei, a aula está pronta aqui, ficou show de bola. Você não pode perder, tá? Só precisa ficar ligado, eu vou comentar aqui na live de hoje, que essa aula live, ela vai acontecer lá na minha fanpage, tá? Não vai acontecer aqui no meu perfil, lá no Facebook, mas na minha fanpage. Então, não perca, guarda aí, o Wallace está falando, ó, marca aí, Wallace, marca na tua agenda aí, a gente vai começar a fazer divulgação no Face, promovendo essa aula, tá? Totalmente gratuita, não vai ter custo nenhum, e aí compartilha, vamos chamar, vamos ver se a gente coloca bastante gente nesse dia que vai ser bacana. Muita gente, muitos vendedores que tem como profissão vendas, né? Trabalha com venda há muito tempo, às vezes nunca conheceram um processo de venda e vão poder conhecer aqui o processo, todas as dicas e tudo mais. Beleza, galerinha? Muito obrigado por vocês participarem, a todos que colocaram aí perguntas, comentários, é sempre muito bacana estar com vocês aqui. Até a semana que vem eu vou estar fora de Bauru, mas tudo está programado para a gente ter mais uma live na quinta-feira, no horário de sempre. E na outra quinta-feira, no dia 30, a gente vai ter a aula live sobre processo de venda. O Eduardo já está dizendo aqui que já marcou, está chegando aqui, está passando também a Lucila, marca aí também, Lucila. A Lucila está falando que eu quero essa aula, então marca aí, vamos encher esse dia e vai ser muito bacana. Como eu disse para vocês, eu já preparei tudo, deixei uma aula legal, bacana, preparada, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês pra caramba, beleza? A Fernanda agradecendo, obrigado Eli, sucesso sempre para nós todos, sucesso e saúde, né? A Lucila está dizendo que está marcado, galera. Um beijo no coração, até a próxima semana. Quem quiser colocar pergunta, quem quiser comentar alguma coisa, coloca aí, depois eu vejo e respondo. Em frente, sempre!